Nesta aula, em continuidade à aula anterior, dentro da temática eloquência, algumas regras de eloquência. A especialização da sua eloquência vai depender desse conjunto de regras, de princípios, de informações que irá revolucionar a sua eloquência. Essas regras valem ouro. Primeira regra: procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Ou seja, você precisa se especializar, você precisa ter uma especialização dentro da temática. Você precisa ler todos os materiais. Eu li um livro que uma pessoa irá participar de um reality show, aonde essa pessoa ficaria incumbida de responder às perguntas do apresentador. E quando fazia o sorteio, ela caiu dentro de uma grade temática de respostas sobre boxe. Ela falou que ela não sabia nada sobre o boxe. Ela adquiriu uma enciclopédia aonde ela leu essa enciclopédia, estudou por vários meses essa enciclopédia, se alimentou por várias semanas, ela leu todos os jornais da época que falavam sobre boxe, todas as revistas que falavam sobre boxe, todos grandes e pequenos também campeões dessa área. Ela extraiu, ela buscou a exposição de todos esses assuntos. Procurar ler o mais que puder é a chave que vai abrir a especialização do assunto. Ter conhecimento do público ouvinte. Essa segunda característica é muito importante. Por quê? Como foi falado e como vamos continuar ainda falando, o orador que tem um preparo, que cursa essa ciência, quando ele olhar para o público, ele vai ler o público. Neste curso você vai aprender a ler o público. Você é o orador da assembleia que tem um público. O público também fala com você. E os seus olhos estarão abertos. Você vai conseguir ver as características do seu público. Você vai conseguir ver detalhes cruciais que vão interferir diretamente na sua eloquência. Você vai observar se o seu público é cursado até o ensino médio, se o seu público é técnico, se o seu público são classe de bacharéis, se o seu público são mestrados,
se o seu público são doutorados. Então, se você está discursando para um público que tem até o ensino médio, não vai resolver você falar com padrão de linguagem que você utilizaria num curso ou numa exposição, num discurso para doutores, mestres, bacharéis. Então, o público também fala e você será preparado para fazer essa leitura. Ponto 3. Procurar sobre o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Isso é muito importante. Captar essas informações. Seriedade. Ponto 4. Pois o orador não é um animador de plateia. Isso é muito importante porque você, estando preparado, às vezes o orador começa a falar palavras do seu cotidiano que ele utiliza dentro da sua casa. Palavras do cotidiano que ele utiliza quando ele sai na rua com os seus amigos. Só que você já está diante de um público, diante de uma plateia. Ponto 5. Ser objetivo, claro, para não causar desinteresse dos ouvintes. Um ponto importante, onde certamente no livro 15 Qualidades de um Orador, está lá um ponto-chave, ele ser determinado. O orador, quando ele tem esta qualidade dentro da sua oratória, ele tem alvo, ele tem um objetivo. Ele tem um pensamento pré-programado dentro daquele objetivo, daquele alvo em massa que ele quer atingir, transmitir, focar alvo. E hoje, dentro do discurso, um orador que consegue manter a temática, consegue manter o objetivo claro, ele é um orador que ele está muito acima da média, porque não é algo fácil, simples, de você falar por 1 hora dentro do tema, dentro da raiz temática. Ser objetivo é uma qualidade que esse orador precisa para realmente a sua palestra ser um sucesso. Ponto 6. Utilizar uma linguagem formal ou informal. Se ele for um pregador, se ele está falando para uma plateia de alunos do teologado, se ele está falando para uma plateia de uma igreja, se ele está falando de uma plateia de um curso de mestrado, então cada nicho na sua área. Essas regras vão revolucionar 360% a mais o seu discurso.